Eu nunca pensei que minha vida pudesse desmoronar tão rápido. Um dia, você está tomando café com sua esposa, rindo de uma piada boba, e no outro, descobre que ela está vivendo uma mentira. Quando vi aquelas mensagens no celular de Inês, meu coração parou. Como um homem pode se preparar para isso? Meu nome é Fábio, e essa é a história de como minha vida virou de cabeça para baixo, de como a traição me cortou como uma faca e de como, no final, eu me reergui das cinzas. Eu tinha 38 anos, uma casa confortável em Lisboa, 2 filhos pequenos, Tomás e Clara, e um emprego estável como gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Inês, minha esposa há 12 anos, era a mulher dos meus sonhos. Pelo menos, era o que eu pensava. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu estava exausto depois de uma semana puxada no trabalho, lidando com prazos apertados e um chefe, o Sr. António, que parecia gostar de me pressionar só pelo prazer de ver até onde eu aguentava. Inês estava na sala, mexendo no celular, com aquele sorriso leve que sempre me fazia sentir em casa. Vou tomar um banho, avisei, deixando o meu próprio celular na mesa de cabeceira. Quando voltei, notei que ela estava estranha, meio tensa, como se tivesse visto algo que não deveria. Perguntei se estava tudo bem, e ela disse que sim, mas seus olhos não mentiam. Aquela noite ficou marcada na minha mente. No dia seguinte, enquanto Inês foi ao mercado, peguei o celular dela por impulso. Não sei o que me deu. Talvez fosse a intuição, aquele peso no peito que não explica. Desbloqueei o aparelho, ela usava a mesma senha há anos, o aniversário dos nossos filhos, e fui direto nas mensagens. Lá estavam, como um soco no estômago, conversas com um tal de Ricardo, um colega de trabalho dela. Não eram mensagens de amigos. Eram íntimas, cheias de promessas, encontros marcados, palavras que me fizeram sentir um vazio que nunca conheci. Te vejo amanhã no mesmo lugar, dizia uma. Mal posso esperar, respondia ela. Meu mundo desabou. Passei horas sentado na sala, olhando para o nada, tentando entender como minha vida tinha chegado àquele ponto. Inês, a mulher que eu amava, a mãe dos meus filhos, estava-me traindo. E o pior? Ela nem parecia se importar em esconder. Era como se eu fosse invisível. Mas, naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não era só dor. Era raiva. Uma raiva fria, calculada, que crescia a cada segundo. Eu não ia deixar isso passar. Não ia deixar ela, ou Ricardo, saírem ilesos. Decidi que precisava de provas. Não podia confrontá-la só com mensagens, Inês era esperta, ia negar tudo, inventar uma história. Eu precisava de algo concreto, algo que a fizesse enfrentar as consequências. Comecei a observar cada detalhe. Notei que ela saía mais cedo do trabalho algumas vezes, dizia que tinha reuniões que nunca apareciam na agenda dela. Comecei a tirar capturas de tela das mensagens, salvar e-mails, qualquer coisa que pudesse usar. Fui meticuloso. Contratei um advogado, o Dr. Miguel, um cara recomendado por um amigo que já tinha passado por um divórcio complicado. Ele me orientou a reunir tudo, comprovantes financeiros, registros de chamadas, até mesmo fotos que eu conseguia tirar sem ser notado. Enquanto isso, eu continuava vivendo a farsa. Sorria para Inês, brincava com os filhos, ia trabalhar como se nada estivesse errado. Mas, por dentro, eu estava quebrado. Cada beijo que ela me dava parecia uma traição nova. Cada risada era um lembrete do quanto ela estava me enganando. E o pior era ver Tomás e Clara, tão inocentes, sem ideia do que estava acontecendo. Eu sabia que qualquer decisão que tomasse ia afetá-los, e isso me matava. Mas eu não podia recuar. Não era só sobre mim, era sobre justiça, sobre não deixar que Inês destruísse nossa família sem pagar um preço. Depois de semanas juntando provas, comecei a planejar. O Dr. Miguel me disse que, com o que eu tinha, podíamos entrar com um processo de divórcio por infidelidade. Em Portugal, isso ainda tinha peso no tribunal, especialmente quando se tratava de divisão de bens e guarda dos filhos. Eu queria tudo, a casa, que compramos com o meu suor e anos de trabalho, os filhos, que eu amava mais que qualquer coisa, e o patrimônio, que eu não ia deixar ela gastar com Ricardo. Mas, para isso, eu precisava ser paciente. A vingança, aprendi, não é um impulso. É uma arte. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas, no meu caso, ela virou combustível. Cada prova que eu juntava era como uma peça de um quebra-cabeça que, no final, ia mostrar ao mundo quem Inês realmente era. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Eu continuava a minha rotina, mas agora com um propósito: construir um caso sólido contra Inês. O Dr. Miguel me avisou que o tribunal valorizava provas concretas, não apenas acusações. Então, mergulhei de cabeça nisso.
Além das mensagens, comecei a rastrear os gastos dela. Descobri extratos de cartão de crédito com jantares caros em restaurantes que nunca visitamos juntos, reservas de hotéis em fins de semana que ela dizia estar visitando uma amiga. Cada descoberta era uma facada, mas também um tijolo na muralha que eu estava construindo. Enquanto isso, no trabalho, eu enfrentava meus próprios demoninhos. O Sr. António, meu chefe, parecia ter prazer em me sobrecarregar. Ele era o tipo de homem que gostava de se sentir superior, sempre com comentários sarcásticos sobre o meu desempenho, mesmo quando eu entregava tudo no prazo. Eu aguentava porque precisava do emprego, mas comecei a perceber que ele e Inês tinham algo em comum. Ambos me subestimavam. Isso só alimentava minha determinação. Eu não ia ser o cara que desmorona. Uma noite, enquanto Inês tomava banho, peguei o celular dela novamente. Dessa vez, encontrei fotos. Eram dela e Ricardo, em um bar, rindo, de mãos dadas. Meu estômago revirou, mas tirei fotos das imagens com o meu próprio celular. Também notei que ela trocava mensagens com uma amiga, Sofia, contando detalhes do caso. Ele é tudo que o Fábio não é, dizia uma delas. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não porque eu acreditasse, mas porque mostrava o quanto ela me desrespeitava. Sofia, que eu considerava uma amiga da família, sabia de tudo e nunca me disse nada. Mais uma traição para a lista. Conversei com o Dr. Miguel e ele sugeriu contratar um detetive particular. Eu hesitei no início, parecia coisa de filme, mas acabei cedendo. O detetive, um cara chamado João, era discreto e eficiente. Em poucos dias, ele me entregou um relatório com fotos de Inês e Ricardo juntos em vários lugares, um café em Cascais, um hotel em Sintra, até mesmo um passeio no Parque das Nações. João também conseguiu gravações de áudio de ligações entre os dois, onde eles falavam sobre o futuro, como se eu não existisse. Quando você vai contar para ele? Ricardo perguntava. Logo, respondia Inês, com uma frieza que eu nunca imaginei nela. Enquanto isso, eu tentava manter a normalidade em casa. Levava Tomás e Clara à escola, ajudava com os deveres, contava histórias antes de dormir. Eles eram minha âncora, o motivo pelo qual eu não surtava. Mas cada interação com Inês era um esforço. Ela continuava agindo como se nada estivesse errado, me tratando com uma mistura de pena e indiferença. Às vezes, eu via culpa nos olhos dela, mas era passageira. Ela já tinha escolhido o caminho dela. No trabalho, comecei a perceber que minha raiva contra Inês estava me dando uma clareza nova. Eu estava mais focado, mais estratégico. Até o Sr. António notou, elogiando um relatório que entreguei antes do prazo. Está finalmente aprendendo, Fábio, disse ele, com aquele tom condescendente. Eu sorri, mas por dentro pensava, você não faz ideia do que eu sou capaz. Minha vingança contra Inês estava se tornando um plano maior, uma chance de provar para mim mesmo que eu era mais forte do que todos pensavam. Às vezes, você precisa fingir ser quem não é para sobreviver. Eu sorria para Inês, brincava com os filhos, mas, por dentro, estava planejando cada passo. A verdade é que a vingança não é só sobre destruir o outro, é sobre salvar a si mesmo. O plano estava tomando forma. O Dr. Miguel revisou as provas e disse que tínhamos um caso forte. As mensagens, fotos, áudios e extratos financeiros pintavam um quadro claro. Inês não só estava me traindo, mas também gastando nosso dinheiro para sustentar o caso com Ricardo. A lei portuguesa permitia que a infidelidade influenciasse a divisão de bens, e eu estava determinado a usar isso a meu favor. Mas o que mais me motivava era proteger Tomás e Clara. Eu não queria que eles crescessem com uma mãe que mentia tão facilmente. Enquanto isso, comecei a perceber que minha vida não podia girar só em torno da vingança. No trabalho, decidi que era hora de mudar. Senhor. António continuava sendo um peso, mas eu sabia que, se quisesse reconstruir minha vida, precisava de algo novo. Comecei a procurar outras oportunidades, enviando currículos discretamente. Uma empresa em Coimbra, a Tecnofuturo, estava contratando para um cargo de gerente sénior. Era um salto na carreira, com um salário melhor e a chance de começar do zero. Fiz a entrevista online, e eles pareceram impressionados com o meu currículo. Você tem um perfil resiliente, disse a recrutadora, uma mulher chamada Ana. Eu sorri, pensando no quanto ela estava certa. Em casa, a tensão com Inês crescia. Ela começou a perceber que eu estava mais distante, menos paciente. Uma noite, enquanto jantávamos, ela perguntou, está tudo bem, Fábio? Você parece diferente. Eu quase ri. Diferente. Claro que eu estava diferente. Eu sabia da vida dupla dela. Mas engoli a raiva e disse, só cansado do trabalho. Ela aceitou a resposta, mas vi nos olhos dela que sabia que algo estava errado. O detetive João trouxe mais uma bomba. Ricardo era casado.
Ele tinha uma esposa, Mariana, e uma filha pequena. Descobri isso quando João me mostrou fotos de Ricardo com a família, em momentos que pareciam felizes. Aquilo mudou minha perspectiva. Não era só sobre Inês e eu, havia outras pessoas sendo feridas. Decidi que Mariana merecia saber a verdade. Entrei em contato com ela anonimamente, enviando um e-mail com algumas das provas que tinha. Não assinei meu nome, mas deixei claro que Ricardo estava traindo-a com Inês. Não sei se ela fez algo com a informação, mas senti que era o certo. O Dr. Miguel sugeriu que eu entrasse com o pedido de divórcio antes que Inês pudesse se preparar. Surpresa é a sua maior arma, ele disse. Então, numa manhã de sábado, enquanto Inês levava as crianças para a aula de natação, reuni tudo o que precisava e levei para o escritório do advogado. Assinei os papéis com uma mistura de alívio e tristeza. Era o começo do fim. A vingança é um prato que se come frio, mas o sabor não é tão doce quanto dizem. Cada passo que eu dava me aproximava da justiça, mas também me afastava da vida que eu conhecia. Ainda assim, eu sabia que não tinha volta. O processo de divórcio foi iniciado. O Dr. Miguel entrou com o pedido, citando infidelidade e má administração financeira por parte de Inês. As provas eram esmagadoras, mensagens, fotos, áudios, extratos. Tudo apontava para uma traição descarada. Eu pedi a guarda total dos filhos, a casa e a maior parte do património. Não era só sobre dinheiro, era sobre proteger o futuro de Tomás e Clara, garantir que eles tivessem estabilidade. Inês foi notificada uma semana depois. Eu estava em casa quando ela chegou, com os papéis na mão, o rosto pálido. Fábio, o que é isso? Perguntou, a voz tremendo. Eu encarei, sentindo a raiva subir, mas mantive a calma. Você sabe exatamente o que é, respondi. Ela tentou negar, disse que era um mal-entendido, que Ricardo era só um amigo. Mas quando mostrei uma das fotos que João conseguiu, ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Os dias seguintes foram um inferno. Inês alternava entre chorar, gritar e tentar me convencer a desistir do processo. Pense nas crianças, ela dizia. Isso me enfurecia mais, porque era exatamente nas crianças que eu estava pensando. Ela, que traiu nossa família, que gastou nosso dinheiro com outro homem, agora queria jogar a carta da moralidade. Eu não cedia. No trabalho, recebi a notícia que estava esperando, até que no futuro me ofereceu o cargo em Coimbra. Era uma chance de recomeçar, de deixar Lisboa e todas as lembranças ruins para trás. Aceitei na hora, mas mantive em segredo. Não queria que Inês soubesse até que o divórcio estivesse resolvido. Enquanto isso, continuei lidando com o Sr. António, que parecia cada vez mais irritado com o meu desempenho, mesmo que eu estivesse entregando mais do que nunca. Acho que ele sentia que eu estava escapando do controle dele. O tribunal marcou a primeira audiência. O Dr. Miguel me preparou para tudo, as perguntas, as acusações, o drama. Inês contratou um advogado, um cara chamado Rui, que tentou pintar ela como a vítima, dizendo que eu era distante, que não dava atenção suficiente. Mas as provas falaram mais alto. O juiz, uma mulher chamada Doutora Helena, parecia imparcial, mas eu via nos olhos dela que as mensagens e fotos a chocavam. Ricardo também foi chamado a depor, e o constrangimento dele era visível. Ele gaguejou, tentou minimizar, mas não tinha como escapar da verdade. Enquanto isso, a vida em casa era insuportável. Inês se mudou para o quarto de hóspedes, e nós mal nos falávamos. Eu me dedicava aos filhos, tentando protegê-los do caos. Tomás, que tinha só 8 anos, começou a perguntar por que a mãe estava tão triste. Clara, com 5, só queria saber se íamos morar em outro lugar. Eu dizia que tudo ia ficar bem, mas no fundo, não tinha certeza. Só sabia que precisava lutar até o fim. Quando você está no meio de uma guerra, não há tempo para sentir pena. Eu queria justiça, mas também queria paz. O problema é que, para chegar lá, eu precisava passar pelo inferno. A audiência final estava marcada, e eu sentia o peso de tudo. O Dr. Miguel estava confiante, mas eu não conseguia relaxar. E se algo desse errado? E se o juiz decidisse a favor de Inês? Eu não podia perder meus filhos, nem a casa que construí com tanto esforço. Era mais do que uma disputa, era minha vida. Enquanto isso, no trabalho, decidi confrontar o Sr. António. Eu estava cansado de ser tratado como inferior. Numa reunião, ele fez um comentário sarcástico sobre o meu relatório, e eu não me contive. Se o senhor tem algo a dizer, diga direto, falei, com uma calma que surpreendeu até a mim. Ele ficou sem resposta, e pela primeira vez, senti que tinha o controle. Naquela mesma semana, entreguei minha carta de demissão.
Até que no futuro já estava me esperando, e eu não precisava mais aguentar aquele ambiente tóxico. Em casa, Inês tentou uma última cartada. Uma noite, ela me chamou para conversar, dizendo que queria acertar as coisas. Chorou, pediu perdão, disse que amava os filhos e que faria qualquer coisa para salvar nossa família. Por um momento, quase acreditei. Mas então me lembrei das mensagens, das fotos, da frieza dela. É tarde demais, respondi. Ela saiu do quarto em lágrimas, e eu senti um vazio. Não era satisfação, era só tristeza. No tribunal, tudo correu como o Dr. Miguel previu. As provas foram apresentadas, e o advogado de Inês não tinha como contra-atacar. A doutora Helena decidiu a meu favor, eu fiquei com a casa, a guarda total dos filhos e a maior parte do patrimônio. Inês teria direito a visitas supervisionadas, mas nada além disso. Quando o veredito foi lido, ela desabou em lágrimas. Eu não senti alegria, só alívio. Era o fim de uma batalha, mas não da guerra. Ganhar no tribunal foi só o começo. A verdadeira vitória era reconstruir minha vida, mostrar aos meus filhos que a gente pode cair, mas sempre levanta. Com o divórcio finalizado, Inês decidiu-se mudar. Ela foi morar com Ricardo, que, pelo que soube, terminou com a esposa depois que Mariana descobriu a traição. Não sei se eles estão felizes, e, para ser honesto, não me importo. Minha preocupação era Tomás e Clara. Eles estavam confusos, mas eu fiz questão de explicar tudo da melhor forma, sem falar mal da mãe deles. Às vezes, as pessoas tomam decisões que machucam os outros, eu disse. Mas vocês sempre terão a mim. A mudança para Coimbra foi um recomeço. Até que no futuro me recebeu de braços abertos, e o novo cargo veio com mais responsabilidades, mas também mais liberdade. Minha chefe, Ana, era o oposto do Sr. António, justa, respeitosa, alguém que valorizava meu trabalho. Pela primeira vez em anos, senti que estava no lugar certo. A casa nova em Coimbra era menor, mas aconchegante. Tomás e Clara adoraram o quintal, onde podiam brincar sem medo. Matriculei-os numa escola boa, e aos poucos, eles foram se adaptando. Eu também comecei a me cuidar mais, voltei a correr, algo que abandonei durante o caos do divórcio, e comecei a terapia para lidar com tudo o que passei. Não era fácil falar sobre a traição, mas ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Inês aparecia de vez em quando para ver as crianças, mas as visitas eram curtas e formais. Eu não sentia mais raiva dela, só pena. Ela jogou fora nossa família por algo que, pelo que eu via, não valia a pena. Ricardo parecia ser só um cara comum, não o herói que ela imaginava. Mas isso não era mais problema meu. A vida tem um jeito engraçado de te mostrar que o fim de uma história é só o começo de outra. Eu perdi muito, mas ganhei algo que ninguém pode tirar, minha força. 2 anos depois do divórcio, minha vida é irreconhecível, no melhor sentido. Em Coimbra, encontrei não só um emprego, mas uma carreira. Fui promovido a diretor na Tecnofuturo, e agora lidero uma equipe que me respeita. Tomás e Clara estão felizes, fazendo amigos na escola e enchendo a casa de risadas. Eu também comecei a sair mais, conhecer pessoas novas. Não estou pronto para um novo relacionamento, mas pela primeira vez em muito tempo, estou aberto à possibilidade. A casa em Lisboa foi vendida, e com o dinheiro, comprei um terreno em Coimbra para construir algo nosso, do jeito que sempre sonhamos. É um projeto para o futuro, algo que me dá esperança. Inês, pelo que sei, continua com Ricardo, mas não tenho mais contato com ela além do necessário para as crianças. Ela fez as escolhas dela, e eu fiz as minhas. Olhando para trás, a vingança que planejei não foi só sobre ganhar no tribunal. Foi sobre provar para mim mesmo que eu podia ser mais forte do que a dor, mais esperto do que a traição. Eu não destruí Inês, ela fez isso sozinha. Eu apenas garanti que minha família, meus filhos, tivessem o futuro que merecem. E, no processo, encontrei um Fábio que eu não conhecia, alguém que não desiste, que não se deixa definir pelas traições dos outros. Hoje, quando olho para o céu estrelado de Coimbra, com Tomás e Clara dormindo no quarto ao lado, sinto paz. A vida não é perfeita, mas é minha. E, pela primeira vez em muito tempo, estou orgulhoso dela.